sobre o relacionamento. E é um conhecimento que, de alguma forma, parece óbvio, mas que eu nunca tinha pensado nisso, nunca tinha imaginado. E quando ela me transmitiu, falei, nossa, eu posso ver todas as minhas relações no que ela está me transmitindo. E esse conhecimento é baseado em arquétipos, né? Arquétipos, papéis que nós temos numa relação. Porque, claro, quando a gente conhece alguém, tem a paixão maravilhosa, encantadora, e aquele magnetismo, né, da paixão, do amor, e isso é um aspecto fundamental da relação. Só que na convivência entram em movimento papéis que nós vamos assumir nessa relação. E esses papéis estão muito ligados aos que temos como modelo. Nossa mãe, né? As mulheres da nossa família, servem de referência. Então, tem mulheres que, por exemplo, tem uma mãe que era muito cuidadora do pai, né? Ela que cuidava, ela que marcava o médico, né? Ela que comprava roupa para o marido, né? Ela que tinha esse lugar, uma mãe que estava sempre assim, fazendo, talvez sempre cansada, mas sempre cuidando dos filhos e do marido. Quem fazia a compra de comida na casa, quem cuidava da nutrição, era somente ela. Então, esse modelo pode ter ficado dentro da mulher e para ela ser muito natural repeti-lo na relação, né? Ou fazer o oposto. Não quero cuidar de homem nunca. Minha mãe se acabou cuidando do meu pai. Era só isso que ela fazia, né? Então eu não quero cuidar nada. Não vou fazer nenhuma sopa para ele, quando ele nenhuma canja quando ele estiver doente, porque eu tenho pavor desse lugar. Então, a gente tem uma matriz com papéis que nos ajudam ou nos trazem grandes problemas. E nesse conhecimento tem cinco papéis básicos. Da mesma forma que, por exemplo, para mim foi uma grande descoberta aquele livro As 5 Linguagens do Amor, e acredito que muitas mulheres leram As 5 Linguagens do Amor, porque, pum, e de repente se ilumina a cabeça, nossa, tal pessoa me amava muito, me enchia de presentes, mas eu achava que não me amava porque não me dava colo e beijinho, né? E eu queria colo e beijinho. Ou, nossa, a pessoa me levava para um lado, para o outro, cuidava que eu realizasse minhas coisas e eu não me sentia amada. E aí e descobrir, né, a coisa das linguagens, essa clareza, acho que ajuda muitas mulheres. Esse conhecimento dos papéis, eu acho que também faz a mesma coisa, dá uma clareza muito grande. Onde é que o buraco nas minhas relações a longo termo? Né? Porque aqui quando a gente está falando essa aula de hoje está relacionada com um curso que explora tudo isso numa profundidade maior, para a gente aprender mesmo como mergulhar nesses papéis. Mas eu acho que dá justamente essa clareza, né? Essa clareza para as relações a longo termo. Nessa convivência que pode ser muito desgastante, né? Quem nunca começou a sentir tédio num casamento? Ai, meu Deus do céu, né? Das coisas começarem a ficar mecânicas, né? Das coisas ficarem iguais. Quem está numa relação a longo termo tem que ter muita criatividade para aquilo não ficar só uma coisa rotineira e, finalmente, inclusive, pesada. Então, falando isso, nós vamos para esses papéis, que a gente vai estar olhando para esses 5 papéis agora, né? E dessa forma, a gente vai estar começando a olhar, mas sabendo que para desenvolvê-los, né, porque uma coisa é entendê-lo, mas para desenvolvê-los é muito legal ter uma prática, né, ter uma atenção maior para isso, desenvolver esse papel na gente.
Então, eu passo a voz para a Tássia, que vai estar contando sobre o primeiro papel. Só um detalhe, claro que tem mais, né? Aqui são 5 que são eixos, né? Mas a gama ela é grande. Só que esses 5 eles são fundamentais e eles estão em todas as relações e precisam estar em todas as relações. Mas a gente criativamente pode colocar muito mais numa relação. Então, começando, né, a fazer essa viagem por algo que, escutando algumas de vocês em alguns papéis vão falar, não conheço, nunca vivi, não sei o que come, onde vive, e outros vão dizer, essa sou eu. Então, assim, a gente vai fazendo essa viagem, esse passeio, se observando, né, e também entendendo a força, né, a importância de cada um desses papéis. Como a Sol explicou, uma dança entre eles é o mais interessante, porque cada papel, na verdade, como eu falei no comecinho, é muito sobre o que está dentro, na verdade, cada papel traz aspectos nossos à tona também, né? Então, por exemplo, como eu só dei esse exemplo, uma mulher que está o tempo todo numa posição de controle, seja na empresa dela, seja com os filhos dela, seja em todos os aspectos da vida dela, é muito possível que na relação ela entre nesse papel mais maternal, de cuidadora, que vai o tempo todo perguntar se o marido pegou o casaco, que vai cobrir esse espaço de quem está o tempo todo cuidando do outro, né? Então, vocês vão aos pouquinhos se identificando, e, é claro, essa dança entre os papéis traz, então, uma riqueza, porque faz a gente poder se conhecer em outros lugares, né? Isso não é o interessante da vida? A gente fazer essa exploração, né? De nós mesmas, assim, né? Ao invés de estar só repetindo alguns modelos, porque a gente entendeu o que é se relacionar, né? Estou dentro de uma relação, diretamente isso implica que eu tenho que cuidar do outro, por exemplo, como minha mãe fez, minha avó fez. Então, ao invés de a gente só reproduzir modelos, a gente vai se encontrando também. Então, o primeiro papel que eu gostaria de trazer é um papel controverso, porque nós todas, mulheres modernas, de 2023, né, temos uma aversão, porque esse papel, certamente, trouxe muita dor às últimas gerações, né, da nossa linhagem, as nossas mães, avós. Então, a gente, inclusive, cresceu ouvindo delas, que não é um bom papel. Quem aqui não ouviu de uma mãe e avó a frase? A primeira coisa que você tem que fazer é estudar, ter a sua independência, não vai depender de ninguém, né? Muitas de nós ouviu essas frases, né? Tem mulheres que fazem 13 anos, 15 anos, já começam a ouvir, sai de perto do fogão, longe da cozinha, jamais pise em uma cozinha. Você tem que conquistar as coisas e jamais vá para cozinhar. Quando você for adulta, você vai encomendar, vai ter alguém que faz por você, mas você não se aproxima do fogão. Então, a gente é essa geração de mulheres modernas e que rejeita muito desse papel que a gente chama de papel social, né? Que é muito conectado com o papel de esposa. É esse lugar da mulher na relação onde ela tem uma horizontalidade no sentido de ter uma vida muito forte relacional em público, uma vida muito forte relacional nas coisas do dia a dia, no cotidiano, como a esposa geralmente faz, né? Então, nesse papel, a mulher, ela tem essa proximidade do parceiro para as coisas cotidianas, do parceiro da parceira, né? Mas é possível que ela não tenha tanta intimidade em outros lugares, né? Intimidade sexual, intimidade emocional. E essa seria a parte mais difícil desse papel da esposa. E eu acho que é sobre essa parte que as nossas mães, avós, bisavós, é por causa dessa parte que elas tanto nos advertiram para não entrarmos nesse papel, né? Então, a esposa, o papel social, ele nos coloca nessa relação de
muitos cuidados com a manutenção da vida, né? Então, geralmente, quando o casal tem muito forte esse papel, então, o tempo todo se preocupando com os filhos ou os netos, né? Dependendo da etapa da vida, se preocupando com questões de matrimônio, patrimônio, com as viagens da família, né? Com as compras do mercado, tem o jantar da empresa, tem aqueles momentos mais de aparição social, né? Dependendo do tipo de atividade de cada um. São papéis que colocam o casal diante do mundo, né? Então, é um casal muito sólido aos olhos do mundo. Muitas vezes é o que algumas pessoas chamam do casamento por aparência, né? Então, parece que está tudo muito bem baseado, muito sólido diante dos outros, mas ali no fundo, como eu falei, pode ter uma lacuna ali na parte emocional afetiva e na parte sexual. E é claro que aqui muitas de nós têm revisado sobre o lugar da mulher no mundo, né? E sabemos que esse papel da esposa foi, por muito tempo, um lugar de limite, porque a mulher, até pouco tempo atrás, não podia trabalhar, ela tinha que ter a conta do banco no nome do marido, ela tinha que pedir permissão para o marido para qualquer coisa, para algumas coisas, né? Então, a gente sabe que teve uma grande restrição de direitos, de espaço, e que esse papel, ele era como se fosse um cadeadinho dessas restrições, né? Então, é um lugar de dor também por isso, pela distância do outro, a desconexão emocional sexual, e também por ser um lugar de restrição para a mulher, né? Então, por isso, muitas vezes, hoje, nós rejeitamos esse papel. E tem muitas mulheres aqui que, inclusive, cresceram dizendo, eu não quero casar, né? Porque esse casamento, ele implica em tudo isso que a gente está trazendo, esse lado da dor, da dificuldade, né? Da prisão, de alguma maneira. Mas, por outro lado, também tem um termo que surgiu recentemente que me chamou a atenção, que é o pocket relation, né? Assim, esses termos que vêm do inglês, que é o relacionamento de bolso. E que tem muitas mulheres que se sentem feridas, né? Se sentem não vistas dentro de relacionamentos assim. Que o que é esse relacionamento de bolso? É aquele relacionamento que começou e que começa a ter algum aprofundamento e alguns outros papéis que a gente vai falar mais para frente, mas parece que esse parceiro, essa parceira não te assume. Então, assim, os encontros são sempre ou na casa de um, na casa de outro, ou em um lugar um pouco mais, assim, discreto, naqueles dias de semana, né, longe dos olhos dos outros, mas parece que não é possível que o relacionamento assuma, se expanda por outros lugares sociais, que seriam apresentar a família, por exemplo, apresentar, se é um relacionamento entre adultos, aos filhos ou aos netos, né? Quando um assume a presença do outro na sua vida, diante de todos. Então, muitas mulheres hoje, com tempos de Tinder mesmo, tempos de, como Bauman dizia, né, relações líquidas, sentem falta dessa estrutura que esse papel traz. Então, ao mesmo, por um lado, a gente rejeita, por como sempre foi. Por outro lado, as relações muito sem compromisso podem fazer muitas mulheres sentirem falta de alguma solidez, de algum contorno. O que a gente tem? Isso tem nome? Claro, tem relações que, por escolha, os dois não querem nomear, tem relações que a relação é aberta, são escolhas e contratos, né, invisíveis. Mas tem relações onde as mulheres, especialmente, atualmente, sentem falta desse assumir, né, desse contorno mesmo de dizer, estamos juntos, vem aqui conhecer um pouquinho do meu mundo, vem aqui conhecer a minha vida, vou te levar ali no jantar da empresa, vou te apresentar aqui a minha mãe, vou te apresentar aqui os meus filhos, vamos juntos a um teatro, a um espetáculo, vamos jantar num restaurante. Então, situações assim sociais que representam um compromisso. Então, esse papel traz uma sensação de comprometimento.
Então, por um lado, a gente rejeita, mas, por outro lado, pode fazer muita falta quando a gente quer uma relação mais sólida, né? Então, como vocês podem refletir, né, assim, para a gente olhar um pouquinho, como eu me sinto numa relação? Eu sinto falta desses contornos? Nas relações que eu entro, eu sinto que o meu parceiro me dá esses contornos? Ou geralmente eu entro em relações que a outra pessoa nunca quer assumir que há uma relação ali e é como se eu estivesse me relacionando sozinha? E eu trago meu parceiro para a minha vida social? Eu convido para conhecer minha família, né? Eu convido para, ou incentivo para que a gente vá para um lugar público. E ainda, como eu gostaria que fosse a minha relação? Isso tudo trazendo para quem está começando uma relação, mas e quem já está em uma relação há 10, há 20 anos? Como acontece? Quando tem o evento entre amigos, entre casais de amigos, o meu companheiro ou minha companheira me convida também. Eu entro nesses ambientes sociais com ele. Quando acontecem os almoços, em alguns eventos específicos da família, eu estou ao lado dele. Nesses almoços, nesses eventos, a gente senta juntos? Em algum momento, ou pelo menos alguns momentos? Né? Como é que a gente se nomeia diante das outras pessoas? Né? Eu conheço uma mulher que recentemente nos grupos compartilhava que sentia muito desconforto porque o marido dela, eles têm um filho de 5, 6 anos, sempre apresenta ela nos lugares como essa que é a mãe do, e fala o nome do filho. Então, eu sou reconhecida como companheira ou eu sou invisível, né? Diante dos outros, para o meu companheiro ou companheira. Então, a gente refletir um pouquinho sobre esse lugar, né? Esse lugar social que a gente ocupa dentro de um relacionamento a dois, hoje e como sempre foi. A gente vai sempre trazendo aqui para vocês refletirem, não só como é hoje, mas como sempre foi, para a gente ir pegando um pouquinho dessa parte inconsciente, dessa parte do padrão, né? E o principal, como eu gostaria que fosse, tá? Então, aqui eu deixo essa pincelada para a gente refletir, começar a refletir sobre esse primeiro arquétipo dentro da relação. Te passo a palavra só, um para segundo. Então, vamos falar de um segundo papel que também tem uma grande importância, que é o papel de cuidadora, e que está muito associado ao arquétipo da mãe, o arquétipo materno, né? Porque quem cuida normalmente, né, quem nos deu o primeiro cuidado é a mãe, né? Essa doadora do outro. E é um papel que, para algumas mulheres, é muito natural, para outras é um grande medo, porque justamente podem ter tido esse modelo de uma mãe que esqueceu de si mesma e que cuidou excessivamente da casa, dos filhos e do parceiro. O primeiro arquétipo é o arquétipo do social, né? Do casamento, né? Da esposa, do marido e da esposa, né? Que é esse lugar bem como a gente se apresenta para o mundo. E que quem conhece mais de psicologia sistêmica, de constelações familiares, pode entender a importância desse lugar social, né? E inclusive o lugar de um documento. O caos que às vezes fica quando as coisas não são deixadas claras a nível inclusive a nível de documento. E a nível de questões financeiras também, né? Porque eu venho de uma geração, por exemplo, que eu fui jovem, né? Nos anos 80, que era, assim, tinha muito esse movimento não casamento, não casamento. A maioria das minhas amigas, ninguém casou, né? Eu sempre digo, minha filha foi muito mais casamento em um ano do que eu fui na minha vida toda, porque minhas amigas não casavam. Mas hoje em dia, sim, tem uma revisão disso, né? Porque tem um peso, inclusive sistêmico, das coisas bem claras, né? Agora, indo para esse outro papel, que é o papel da mãe, nesse papel da cuidadora,
É um papel que, em excesso, ele sobrecarrega a mulher e infantiliza o parceiro. Quem nunca viu esse tipo de parceiro? Amor, onde está a camiseta? Amor, onde está o queijo? Onde está não sei o quê? Porque ele é uma criança dentro de casa. Junto com os filhos. E nesse lugar, quando a mulher entra num lugar de cuidadora em excesso, ela pode também ficar autoritária, né? Porque o papel de cuidadora, quando vai para um excesso, fica esse lugar autoritário dentro da casa. Então, tem dois pesos. Um para a mulher, que ela fica sobrecarregada e todo mundo depende dela e ela se sente super importante. Eu sou o ser mais importante porque ele não vive sem mim. O que vai ser dele sem mim, né? Como é que ele vai comer? Como é que ele vai respirar? Como é que ele vai ir no médico se não estou eu para lembrá-lo e cuidá-lo? E, por outro lado, tem esse ônus também de tornar a mulher nessa figura ameaçadora, porque, claro que todo esse conhecimento se refere para uniões de mulher com mulher e de mulher com homem. Agora, falando do homem, ele tem, na imagem da mãe, a mãe é tanto o sonho, né, de quem deu tudo para eles, como também esta figura autoritária, que muitas vezes ou puniu, ou fez passar vergonha, ou diminuiu. Então, quando a mulher entra num lugar materno autoritário, ela também adquire este rosto terrível, assustador dessa mãe brava, né? Que é a mulher que diz: ai, meu Deus, você é uma criança, você não faz nada direito. Você já colocou casaco hoje? Não colocou casaco? Tá frio. Não, sai daqui, eu que vou fazer. Você não sabe fazer. Nossa, te pedi para ir no supermercado, você trouxe tudo errado, você não sabe comprar o negócio direito. Não dá para te entregar nada, você não faz nada direito, né? Que mulher é essa? Que relação erótica tem num casal onde a comunicação é essa? Você não sabe nem cuidar das tuas cuecas, né? A mulher entra no lugar bicho. Agora, quando não tem este papel, também, né? E eu já vi lugares onde isso acontece, que essa mulher tem tanto medo de entrar nesse lugar, e às vezes isso foi passado pela mãe, e eu falo por experiência própria, porque eu venho de uma família de mulheres, desde a minha avó, que falou para as filhas não fazerem nada em casa. Porque se elas fizessem algo em casa, elas iam virar donas de casa e não iam ser profissionais. Então, já minha mãe tinha esse monstro na cabeça de que se ela cozinhasse, ela ia virar dona de casa e passou para a minha geração, para a terceira geração. Também passou a mesma coisa. Não façam nada em casa para não virar dona de casa. Mas eu aprendi com meu primeiro namorado, porque eu tenho um lado materno muito forte, então mesmo que minha mãe não me ensinou nada, eu não aprendi a cozinhar, eu era proibida de entrar na cozinha, para nem saber como fazia. Eu, com meu primeiro namorado, ele era muito bom na cozinha, e eu aprendi a cozinhar com ele. E meu segundo parceiro, ele era melhor ainda, porque ele era chefe de cozinha. Então, eu sempre tive esses parceiros que cozinhavam, mas eu aprendi a cozinhar e eu também cozinhei muito para eles. Cuidei também deles através desse ato carinhoso que é da cozinha. E tem outros atos carinhosos no cuidar. Cuidar um homem é aceitar a fragilidade do homem. E isso, às vezes, é algo difícil para a mulher. Para a mulher mãe, não. Eles gostam do homem frágil. Ele é um idiota mesmo, tenho que levar no médico, tenho que cuidar, tenho que dar de comer, né?
é aquele lugar que gosta muito do homem frágil. Mas para a mulher que que não cuida, às vezes é muito difícil, e às vezes não cuida, não só por medo de se tornar uma mãezona, mas é por medo de aceitar que o parceiro precisa de cuidados, que o parceiro tem uma fragilidade. É uma fixação na ideia de que o parceiro tem que ser um super-homem, que sabe fazer tudo, se vira em tudo e não precisa que não precisa ele também ser, às vezes, menininho. Porque não é para ser menininho sempre, mas em alguns momentos o parceiro precisa ser menininho, como a gente precisa ser menininha às vezes. Então, nesse lugar de cuidadora, a gente pode aceitar, eu digo que a gente tem umas perguntas aqui, eu vou ler daqui a pouquinho. A gente tem aquela história do Superman, é um arquétipo muito interessante, porque no Superman, o super-homem, ele tem dois aspectos, ele voa e ele é maravilhoso, ou ele é um idiota completo, que o Clark, né? O Clark, ele tropeça, ele engasga, ele não fala em público, ele é tímido. E uma mulher, para estar com um homem, precisa abraçar os dois. Na historinha do super-homem, a Lois Lane não consegue ter o parceiro porque ela não consegue gostar dos dois, ela só gosta do super-homem. Ela acha o Clark um idiota, então ela não consegue abraçar os dois aspectos do parceiro. E no lugar de cuidadora, né, nesse lugar, a gente abraça os dois aspectos do parceiro. Ele forte e ele fragilizado quando precisa de colo, sim. Então, é isso. E agora, vou ver sua pergunta aqui. Mas quando a mulher percebe que está no papel de mãe cuidadora, quer se libertar para se cuidar, mas o homem não deixa, vive reforçando que tem medo de fazer as coisas e levar bronca, fica esperando as coisas. Como se libertar e mostrar para o parceiro que você não é a mãe dele? Então, aí sim, tem a ver com o que a gente faz no curso, que é destrinchar cada papel e dando tarefa de casa, né? Dando exemplos e dando exercícios para que a mulher justamente possa fazer esse caminho apoiada, porque senão pode ficar exatamente isso. E aí, como eu faço? Ainda mais quando tem um vício, né? Quando a relação já ficou viciada de uma determinada forma. Tássia, passa a palavra. Então, a gente entra em outro papel, né? É interessante esse papel da mãe, porque tem uma frase que se fala muito hoje, né? Que é, mulher não é reformatório. E em nome disso, a gente jamais serve nem suquinho pro parceiro, né? Eu sou reformatório, vou cuidar de macho, né? E com isso a gente deixa um pouquinho de lado esse lugar do cuidado, né? A gente não cuida de uma amiga, a gente não cuida de, de alguém que a gente ama, porque seria tão difícil isso, né? E aqui entra até algo do ceder algumas coisas, né? Por exemplo, lá em casa, eu não tenho algumas frutas que eu não gosto tanto, carambola. E a minha filha Valentina adora. Então, eu compro a carambola porque ela adora, né? Então, a gente cede um pouco de espaço também, às vezes, porque a gente ama. É uma forma de cuidar. Não é porque eu não gosto que eu não preciso comprar para casa, né? Em algum momento. Minha filha ama. Então, em alguns momentos, por que se meu parceiro gosta de uma maçã e caso eu não goste, eu não posso comprar também, né? Então, as várias formas de cuidar. E é claro que esse papel em excesso, e sem ter esse outro que eu vou falar agora, para equilibrar, pode ser demasiado, pode sobrecarregar a relação, pode fazer aquele desequilíbrio, né, que se fala muito nas relações sistêmicas, quando um dá mais do que o outro, e aí a relação vai se esvaindo. Então, esse papel terceiro é o papel da mulher receptiva, né? Quando a gente está num lugar de receptividade na relação. Então, primeiro a gente associa muito a mãe.
a doadora, a cuidadora, o segundo, né, que a Sol acabou de falar. Esse terceiro a gente associa ao o outro lugar, tem quem cuida e tem quem é cuidado. Então, no que a gente mais conhece, essa postura onde a gente entrou primeiro na vida foi na postura de filha. Com esse papel da receptiva, é como se fosse aquele lugar de filha que a gente tinha na infância, onde a gente podia ser cuidado, né, pelos nossos pais ou quem foi responsável pelos nossos cuidados. Então, aqui a gente se depara com uma barreira muito grande também da nossa geração, que é uma resistência em receber. Nós somos essa geração que rejeita, que não quer receber, né? Então, se alguém fala, que bonito tá esse seu colar, eu vou falar, esse aqui foi o primeiro que eu peguei no guarda-roupa, né? Não foi, eu demorei para escolher, eu escolhi, eu queria ficar linda para vocês, não foi o primeiro que eu escolhi no guarda-roupa, né? Mas eu falo isso, porque eu não recebo nenhum elogio, então alguém fala, que lindo sua mão, são seus olhos, que lindo sua blusa, foi ali no 99 na feirinha da esquina. Então, a gente está o tempo todo num lugar de não aceitação daquilo que vem. E numa relação, esse papel da receptiva fala sobre isso também. É um lugar que a gente, quando não tem, né, quando não pode entrar por alguma resistência nossa, a gente pode ter dificuldade, por exemplo, em receber um carinho, né, com o passar dos anos da relação, mesmo um abraço, um toque, parece que a gente não tem essa abertura para que o outro venha. Então, acontece em muitas relações, quando o casal não se toca, né, e especialmente aquele carinho que às vezes o parceiro pode fazer na parceira, de fazer um carinho no cabelo, de passar e fazer um carinho no braço, um toque no rosto. Quando a gente não tem esse papel de receptiva, desses mínimos detalhes, isso pode não acontecer, né? E nos outros momentos também, como por exemplo, eu estou precisando, estou doente, precisando de um chazinho, de uma massagem, mas sem esse lugar de receptividade em relação, eu não sou capaz de te expressar. Você, puxa, queria tanto um chazinho. Ou, indo ainda além, não sou capaz nem de receber se o outro oferece. O outro fala, você quer um chazinho? Não, tô bem, obrigada, já vou dormir, tá tudo certo, né? Você precisa de apoio nesse trabalho que você tem que escrever? Não, já estou terminando aqui, tá tudo bem. Obrigada. Obrigada. Tem uma dureza, uma barreira para receber. Então, essa falta desse lugar da receptividade tem custado muito à mulher, né? Porque ela começa a ficar com dificuldade de receber tudo numa relação. E acontece esse desequilíbrio. Geralmente ela doa bastante, recebe muito pouco, se ressente, cobra do parceiro, vai se distanciando porque vai acumulando muitas necessidades não expressadas e não atendidas e parede criada na relação, né? E, de outro lado, quando esse papel existe em excesso, essa mulher, ela pode ficar num lugar infantilizado, como da filha mesmo, a filha infantil, né? Esse lugar de dependência. Então, puxa, eu não sei mexer na minha planilha para fazer a declaração do meu imposto de renda. Amor, você pode fazer para mim? Eu não sei abrir aqui esse material. Amor, você pode abrir para mim? Entra aqui também a dependência financeira, a dificuldade de andar com as próprias pernas. A mulher, ela pode colocar o parceiro ou a parceira como o seu responsável. E, para isso, ficar fixada numa posição infantil. E o que isso significa? Não crescer. Não crescer na sua profissão, não crescer na sua vida como indivíduo. Inclusive, na maternidade, pode ser que ela se fixe naquela mãe que os filhos não respeitam, né? Não escutam, é sempre o pai. Eu vou voltar para o seu pai, então, quando ele chegar. Que não tem voz de autoridade, né? Porque ela fica fixada nesse lugar, nesse papel da receptiva, num desequilíbrio, num excesso. Então, a gente pode entender que
medida, nesse caso, é o mais importante, nem em excesso e nem em falta. É muito importante que a gente reaprenda, nós, mulheres modernas dessa geração, que entendeu que precisa ocupar espaço, né? Só que a gente fez isso muito copiando o modelo masculino e se endureceu, então é importante que a gente resgate o receber tudo. No elogio é só um exemplo bem pequenininho, mas que faz parte do nosso dia a dia, mas dentro de uma relação, pedir um colo às vezes sim, porque não, pedir algo que a gente esteja precisando, verbalizar, comunicar, expressar nossas necessidades, né? E esse papel fala também da escuta das necessidades. A gente tem essa característica, né? Nós mulheres temos sido socializadas para não escutar nossos desejos. Quando a gente começa a parar e exercitar o receber, a gente, isso automaticamente está nos colocando no lugar de uma escuta interna. Então, o que eu preciso agora? Que alimento, por exemplo, eu preciso agora para o meu corpo? O que o meu corpo precisa hoje? De uma massagem, de pausa, descansar, se movimentar, né? Então, a gente começa a escutar nossas necessidades. Isso, dentro da relação, fala também sobre o que eu preciso de carinho, que tipo de carinho. Será que eu gosto do jeito que ele me toca na hora da relação sexual? Será que eu queria hoje um sexo oral? Ou só queria um carinho no seio? Ou só queria penetração, por exemplo? Trazendo para essa área, né, da nossa sexualidade. É um papel onde a gente entra nesse lugar de se escutar, para poder receber, né? Antes de verbalizar, de comunicar, a gente precisa saber o que eu preciso. Então, é um grande aprendizado para nós mulheres, esse lugar da receptividade em tudo, inclusive dentro da relação. E é claro que pode fazer com que o homem se sinta num lugar de poder doar algo também para a parceira, porque muitos homens não conseguem, não encontram espaço, porque as mulheres ocupam todo espaço, sendo fazedoras, né? E aí agora a gente passa para o próximo papel, só. O próximo papel é de amiga, né? Que é um papel super gostoso, que é um papel de intimidade, é um papel de caminhar junto, de confiança, de lealdade, é um papel que alguns casais têm, desenvolvem muito bem, e desenvolvem a tal ponto que às vezes viram melhores amigos, e aí tem um lado que não aparece tanto, não, que começa a desaparecer o lado mais erótico, mais diamantes. Então, a maioria dos papéis, quando eles estão em excesso, prejudicam fortemente o papel mais erótico, mais da relação, da união, do desejo, né? Dessa admiração pelo outro com desejo. Então, quando tem excesso, você conhece demais o outro, né? E pode ser que não tenha mais mistério entre vocês. O outro conhece tudo de você, você conhece tudo dele, não tem nenhuma surpresa. Você conta tudo, ele te conta tudo, até as coisas que não tem que contar. No papel de amigo, por exemplo, a gente diz que a gente vai no banheiro junto. E um está ali sentado, fazendo xixi, outro está lá conversando, para não dizer outras coisas. E está tudo bem. Que é muito bom ter essa intimidade, porque tem casais que não têm essa intimidade. Eu já ouvi falar de pais, né, de pessoas que dizem, nossa, minha mãe a vida inteira, quando meu pai acordou, já estava maquiada. Tem casais onde talvez o parceiro nunca ouviu a parceira soltar um pum na vida, né? Porque é proibido, é um tema que não pode. E já no amigo, não. O amigo é aquilo, né? Vamos ver filme, vamos comer pipoca, vamos roncar junto, não tem esse cuidado, é amigo, é parceiro ali, né? Estamos aqui, mano,
mano, né? Mana. Muito importante, porque essa falta de intimidade, que a pessoa tem até dor de estômago, porque está aprendendo pum, para o outro não ouvir, porque a gente tem que manter, né, uma formalidade, um erotismo, também não é legal. Geralmente, alguns casais têm isso, mas quando vai ter o momento de ter filhos, e sobretudo agora que as pessoas têm filhos com o marido junto, e aí entra numa intimidade muito grande, né? E isso é algo que eu vejo que acontece com os casais hoje em dia. Quando o homem viu a mulher, né, toda aberta, naquele momento de parir, plenamente selvagem, natural, né? Tem algo ali que une muito o casal também, dessa união. Mas quando ele fica excessivo, claro que é um mistério que se perde. E muitas relações terminam porque a pessoa diz, viramos grandes amigos. Então, eu não vou me estender muito nesse papel, porque a gente não quer ultrapassar o horário, a gente quer chegar até... A gente quer terminar em 10 minutos, porque a gente sabe que os tempos de todos são ajustados. Então, eu passo para Tássia. Então, a gente tem o quinto e último papel, né? De amante, esse papel mais sensual, né? Que geralmente quando a gente fala sobre resgate de relação, sobre como deixar a relação mais rica, geralmente se fala somente desse papel. E é claro que não é somente esse papel que é importante reforçar, aprender a construir, mas ele também é importante, né? A famosa chama, porque é esse fogo da relação, né? Essa intimidade. E é claro que com os hormônios, com a química inicial, essa intimidade acontece de uma maneira, né? E com o passar do tempo, em uma relação, ela começa a ir se transformando. Mas é muito importante que a gente lembre, né, de trazer esse papel, entendendo que ele começa em nós, né? Muitas mulheres vão buscar esse papel na relação através da lingerie, da roupinha, da fantasia, da dancinha, né? Mas, na realidade, ele antecede tudo isso, né? Como a gente falou no começo, essa jornada fala sobre algo que vem de dentro, esse papel também, ele fala sobre o namorar consigo mesma antes de tudo, né? E muitas mulheres, quando têm uma relação, elas esperam essa sensualidade, esse estado erótico, esse estado de paixão existir somente quando estão com o outro. Então, quando eu estou com o outro, estou me sentindo linda, eu vejo a vida colorida, eu tenho tesão por tudo, eu fico com energia para, inclusive, meus próprios projetos, eu cresço. E quando estou sozinha, quando o outro está longe, a vida murcha, a vida não tem graça, não tem cor, né? Isso é uma receita para que essa paixão, essa chama, se apague muito rápido dentro de um relacionamento. E é também uma forma de colocar a mulher num lugar de muita dependência do outro, né? Nenhum dos dois caminhos é muito saudável e nenhum dos dois caminhos a gente quer. Então, é muito importante que a gente aprenda ou reaprenda a trazer esse estado de paixão a partir de nós, né? E esse papel na relação, ele é mantido quando a gente aprende isso, quando a gente consegue viver esse estado de paixão para depois sim compartilhar com o outro. Isso, é claro, traz uma enorme autonomia para a mulher, traz uma enorme admiração do parceiro pela mulher e faz com que a relação tenha muito mais riquezas, né? Então, a gente está falando aqui das artes sensuais. E quando esse papel existe em excesso, a relação ela pode não se aprofundar também. Então, são aqueles casais que só se conectam através do sexo. Então, por exemplo, tem uma briga, não existe uma conversa, não existe uma, digamos assim, quebra de barreira,
um aprofundamento naquilo que causou a briga nas raízes. Eu não estou falando de uma conversa pesada, de uma discussão de relacionamento, mas de algo que conecte afetivamente, para que aquilo se sublime, né? Aquele conflito se sublime. Isso não existe quando só esse papel está sobreposto sobre os outros. Então, é quando se resolve, é o que falam, né? A briga se resolve na cama. Então, esse casal tem o padrão de se conectar através da relação sexual, somente. E quando acaba a parte prazerosa de estarem juntos, porque eles geralmente não vão cultivar maneiras diferentes de criar esse prazer juntos, a relação juntamente se acaba também. Então, e na ausência desse papel na relação, é claro que é o que a gente falou, a Sol falou do último papel, né, de amiga, é quando a relação vai se tornar uma relação entre dois irmãos, né, entre dois amigos, relação sem eros, sem erotismo. E muitas vezes é a partir daí que aparece uma terceira figura na relação. Muitas vezes, porque às vezes a traição ela aparece como uma resposta a um outro tipo de traição, por exemplo, eu sinto que o outro não me vê, não me cuida, está me traindo, né, nas minhas emoções, e por isso eu vou corresponder também com uma traição, e aí entra uma terceira pessoa, ou a relação pode, ou essa traição pode ser porque realmente vai ser feita uma busca dessa paixão através de outras vias, né? Então, esse papel é um papel que parece ser muito conhecido, mas, como eu falei no comecinho, o principal é o aspecto interno dele, né? Como a gente cultiva esse lugar de amante na vida, conosco, e aí a gente depois expande para a relação também. Então, eu acho que nós falamos dos 5 papéis, né, Sol? Sim. Se tiver perguntas, a gente consegue responder, mas o mais importante, assim, é que a gente vai estar, pela primeira vez, fazendo este curso na forma de jornada, porque a gente sempre fez, as pessoas compravam o curso e faziam, e a diferença de outros cursos que a gente fez em jornada, que de ser um grupo de mulheres fazendo juntos, a gente vai poder ter um grupo onde a gente vai trocando e vai respondendo perguntas, e no grupo a gente sempre vai dando informações a mais, vai enriquecendo com mais informações e com outras referências, né? A gente sempre, quando a gente está fazendo junto, a gente sempre tem uma presença muito grande junto ao grupo, e com valor muito mais acessível, porque quando o curso era feito individualmente era R$ 280, feito nessa jornada, que começa no Dia dos Namorados, no dia 12, o valor vai para R$ 140. A gente vai mandar essa informação no grupo, e as 10 pessoas, primeiras pessoas que se inscrevem hoje no curso, vão estar ganhando o curso também para presentear uma amiga. Quer dizer, as 10 primeiras pessoas que se inscrevem hoje até meia-noite vão fazer o curso e vão também poder ligar para uma amiga e dizer, estou te dando um presente, você vai fazer esse curso comigo. Porque quem não tem uma amiga que gostaria e precisa. Então, é isso. Tem uma Tássia? pergunta aqui, se será online. Sim, a jornada vai ser toda online, né? Assim, o stream, né? A plataforma onde tem os materiais, ela é no nosso próprio site, TC Juntas, né? No Área Oculta, para quem se inscreve, é claro. E vocês recebem por e-mail o link para cada aula. São 20 aulas. A jornada tem a duração de 5 semanas, então são 5 semanas em que a gente vai estar juntas, fazendo as partilhas por um grupo fechado do WhatsApp, para perguntas, respostas, as interações, né? Essa parte muito gostosa da convivência, quando as mulheres vão se aprofundando no assunto. Mas o material todo vocês vão recebendo no e-mail de vocês 4 vezes por semana. A gente faz dessa maneira em doses, né? Não todo o conteúdo de uma vez, porque a gente tem muito exercício na jornada, tem muita tarefinha de casa, vocês vão ver. Porque a gente preza pela experiência, né? Então, para que vocês experimentem, tenham tempo, tenham um dia para assimilar aquele conteúdo, escutar. Tem dias que vão ter vídeos, outros dias vai ser material
escrito e o áudio. Então, para que vocês assimilem esse conteúdo, façam a tarefa de casa, a gente vai compartilhando ali nos grupos, vai ouvindo as perguntas de vocês. Então, é uma jornada por isso, porque é acompanhada e feita em grupo, e tudo online. E tem pergunta do milhão, como equilibrar todos os papéis? Desenvolvendo todos, porque um regula o outro. Se você tem a mãe e não tem a filha, a cuidadora, e não tem a receptiva, que é o arquétipo ligado muito à filha, né? A essa vulnerabilidade da filha, a Perséfone, quando a gente vai falar de deusas, né? Da mesma forma que o cuidador é a Deméter, quem fez a formação no feminino este final de semana está antenada nisso, né? Quando a gente tem quando a gente tem a mãe e tem a cuidadora e tem a receptiva, um regula o outro. Mas se eu não tenho a receptiva, não tem quem regule a cuidadora. Se eu tenho amiga e amante, a amante regula a amiga. Mas se eu não tenho amante, a amiga fica ela reinando. Então, o fato de ter as 5 é que faz com que os 5 se equilibrem. E nenhum de nós tem os 5 naturalmente, né? Porque a gente tende para alguns papéis, isso é fato. E a gente reconhecer o que é a nossa tendência nos mostra onde que a gente tem que se desenvolver mais e onde tirar a parte mais patológica, mais doente, né? Menos orgânica, Saudável, de né? Menos ser um papel saudável. menos saudável. Uhum. E não vai ter aulas ao vivo de novo, acho que não, talvez uma no final, aí a gente vê, mas vai ter a nossa presença no grupo para a gente ir conversando, respondendo pergunta, gravando áudio, gravando pequenos vídeos e mandando se for o caso. Então, esse tipo de interação vai ter no grupo. Então, é isso. Hoje, as 10 primeiras pessoas de hoje ganham para si e para a amiga, para a mãe, para a irmã, para quem vocês sentirem. Então, é isso. Muito obrigada a presença de vocês. Obrigada, E vamos foi criar gostoso. relações gostosas, saudáveis, vivas, onde a gente aprende com elas também, né? Onde não é um peso. Mulheres, nós merecemos. Merecemos a cereja do bolo também, né? Vamos juntas construindo esses caminhos. Muito obrigada a todas. Se vocês tiverem dúvidas, nos chamem em particular e a gente vai colocar a informação agora no grupo para inscrição.